Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar sobre as infrações ambientais no âmbito do município de Itabira. É importante você saber que existe uma série de condutas, ações ou omissões que qualquer um no município de Itabira pode vir a cometer e, dessa forma, pode ser responsabilizado administrativamente pela Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão executor aí da política municipal de meio ambiente, por meio de autos de infração. Ou seja, o processo de fiscalização é um processo exercido preponderantemente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que vai fiscalizar as atividades, quando provocada ou por meio de um processo interno que vai eleger ali aquelas entidades que serão fiscalizadas. Então, os empreendimentos a serem fiscalizados podem vir de denúncias ou de instruções internas da própria Secretaria de Meio Ambiente. O trabalho da fiscalização é, portanto, verificar se as normas estão sendo cumpridas. E, especialmente quando identificar algum descumprimento, tomar as medidas necessárias. É importante compreender que a Secretaria ela tem limitações em relação a esse processo de fiscalização e ela vai ter muito mais força para poder implementar a política naquelas atividades em que ela for o órgão licenciador. Então, toda vez que um tipo de empreendimento tiver o seu licenciamento no âmbito do município, a fiscalização ela é muito mais forte nesse caso. Mas isso não impede que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faça fiscalização em todos os empreendimentos, inclusive naqueles que são licenciados pelo Estado ou pela União. Então, você não tem uma limitação a esse poder. Você tem limitações práticas porque, obviamente, se um empreendimento ele é licenciado no âmbito estadual e se o Estado já fiscalizou e já fez o auto de infração, o município não pode bater lá na porta e fazer outro auto de infração pelo mesmo motivo, por uma questão óbvia de não se gerar dois problemas para um mesmo, duas respostas para um mesmo problema. Mas não há nenhum impedimento para a atuação, especialmente quando outros órgãos não fizeram a fiscalização sobre aquele ponto específico. Então, essa é uma questão que precisa ficar bem clara em relação ao município, que todos precisam, de certa forma, responder aí pelo cumprimento daquelas atividades que não são classificadas como infrações. As infrações, elas valem para todos. E aí, onde que eu vou entender esse contexto, né, dessas infrações? Veja bem, lá no anexo 3 do Decreto 3202 de 2020, traz exatamente todas as condutas que são classificadas como infrações ambientais no âmbito municipal. Então, a leitura desse anexo 3 é muito importante se você quer saber aquilo que não pode fazer, porque se você fizer, você vai correr o risco de ter uma multa ou uma suspensão de atividades. Lá no anexo vai estar muito claro para você o código da infração, que é a forma como o poder público de Itabira identifica as infrações. Os códigos são, portanto, uma forma de você identificar. Vai estar escrito a descrição, ou seja, o que é aquela infração, o tipo, qual que é a atividade que, se você fizer, vai se encaixar dentro daquela infração. O tipo serve para orientar todo mundo. Olha, não faça esse tipo de tarefa, porque se você fizer, você está sujeito a todas as penalidades que aqui estão descritas. E esse é o outro ponto que também vai estar descrito, a penalidade. Ou seja, o valor de uma eventual multa vai estar descrito como vinculação direta ao código, de forma que haja um dimensionamento daquilo que está sendo feito. Infrações que são consideradas pelo município como mais graves serão dosadas aí com penalidades maiores. E aquelas infrações que o município entende que são menos graves recebem, portanto, um menor peso nessa classificação. É muito interessante você observar que, ainda que algo grave aconteça, o município estipulou que os valores sejam proporcionais às classes dos empreendimentos, de forma a tentar minimizar aí um impacto dentro de empreendimentos muito pequenos e maximizar o impacto naqueles empreendimentos muito grandes. Você faz com esse intuito de uma certa proporcionalidade entre o tamanho, o impacto do empreendimento e
e o tamanho impacto da multa que lhe será aplicável. Então, essa forma de entender o decreto faz com que você já tenha uma noção da dimensão do tamanho dos problemas que você pode ter caso descumpra a legislação ambiental. Lembre-se que, no final das contas, o dimensionamento vai estar relacionado também à gravidade, aquilo que está sendo observado pelo fiscal. E, portanto, a luta para se obter, a regularidade ambiental é também uma luta para você fugir desses problemas que podem ser enquadrados como infrações ambientais e evitar, assim, ter riscos no seu negócio.